Boa noite, graça e paz, irmãos, seja com todos, amém? Queria te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo de número 21. Nós faremos a leitura do verso 1 ao verso 14. E meditaremos sobre o tema O Testemunho do Relacionamento. Esse é o nosso tema na noite de hoje. João, capítulo 21, a partir do verso 1 até o verso 14. Enquanto você abre sua Bíblia, provavelmente a essa altura você já deve ter percebido que chegamos ao fim. Chegamos ao fim, irmãos. Já sinto saudades do Evangelho de João. Hoje nós vamos ver apenas a primeira parte do capítulo 21. É um capítulo muito importante, muito rico. Eu peço desde já a sua atenção. Se por acaso você ainda não colocou o seu aparelho no modo silencioso, você tem a oportunidade de fazer isso agora. Assim diz a Escritura. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar Tiberíades. Foi assim. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhe Simão Pedro. E eles disseram, nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? E eles responderam que não. Ele disse, lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus, tragam algum dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhe disse, venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de lhe perguntar, quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. Amém? Vamos orar? Pai nosso, que estás no céu, diante de Ti, ó Deus, mais uma vez, nos colocamos como igreja, como corpo, e agora, ó Deus, atentos para ouvir a Tua palavra ser anunciada aos nossos ouvidos. A nossa expectativa, Senhor Deus, como já foi falado aqui, é que mais uma vez possamos ouvir a Sua voz, que possamos, ó Deus, todos nós estar sensíveis à Tua voz, e que a Sua voz, ó Deus, e somente ela seja ouvida na noite de hoje. Assim oramos em nome de Cristo Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém? Amém. Bem, irmãos, esse é o nosso texto na noite de hoje. Texto que, na maioria das Bíblias, vem escrito Jesus e a pesca maravilhosa. E eu sei que, provavelmente, você já conhece essa história, né? Essa história é uma história muito conhecida por cristãos e até mesmo por não cristãos, né? Muitos filmes, por exemplo, já retrataram essa cena. Mas existem alguns aspectos aqui que, muitas das vezes, infelizmente, passam desapercebidos. E não é por acaso que o tema da nossa mensagem hoje é esse, o testemunho do relacionamento. Como o nosso texto diz, já no versículo 1, né, e ao longo do texto, este foi o 3º encontro que Jesus teve com os seus discípulos
depois que ele morreu e ressuscitou. O terceiro encontro, irmãos. Nós temos visto ao longo dos últimos sermões o que significou para eles isso. E nós vimos que foi um grande impacto. A esperança deles tinha morrido quando Cristo morreu. Mas quando ele apareceu para eles novamente, a esperança ressurgiu novamente. Eles ganharam um novo propósito em suas vidas. Passaram a viver não mais para si mesmos e nem mesmo por outro propósito, mas tinham a plena convicção de que tinham um chamado a cumprir, uma missão a ser realizada. Agora vejam só, nosso texto nos mostra 7 desses discípulos, depois desse dia da ressurreição, em algum momento depois, eles estão na região próxima ao mar Tiberíades. E para que a gente não tenha dúvida, o mar Tiberíades, irmãos, é simplesmente o mesmo mar da Galileia. Ele tem o mesmo nome, ok? É o mesmo lugar. O mesmo nome não, mas é o mesmo lugar. O mar Tiberíades é também conhecido por todos nós como o mar da Galileia. E o texto diz, os discípulos estavam ali e, de repente, Pedro achou que seria uma boa ideia parar um pouco e ir pescar. E, por acaso, os outros discípulos, e a gente precisa lembrar disso, a maioria deles tinham sido, melhor dizendo, pescadores por profissão. Naturalmente, quando Pedro disse que iria pescar, os outros decidiram seguir. E todos eles foram pescar durante aquela noite. Agora vejam, eu que estou me preparando para ser pai, já estou me preparando para responder algumas perguntas capciosas. E aqui tem uma. Por quê? Por que eles foram pescar? Né? Criança gosta de perguntar. Eu já estou tentando prever algumas. Por quê? Por quê, pai? Por que eles foram pescar? Será que eles não tinham nada melhor para fazer? Por que eles foram pescar? E eu já estou me preparando para responder também. E a resposta é, não sei. Vejam, o texto não nos diz por que Pedro achou que seria uma boa ideia ir pescar naquele momento. O texto não está preocupado em nos dizer isso. O texto diz que ele decidiu pescar e os outros decidiram seguir. Por quê? Não sei. Talvez para passar o tempo, talvez porque era um lugar oportuno para fazer isso. O texto não nos diz. Mas eu trago essa questão à discussão, irmãos, porque, embora o texto não diga isso, muitos já se desgastaram para tentar responder, não apenas porque eles foram pescar, mas vejam só, se o que eles fizeram foi certo ou errado. Será que a decisão dos discípulos, depois de terem sido chamados a serem pregadores do Evangelho, será que eles decidirem parar no momento e pescar, será que isso foi correto? Será que isso foi errado? E aí os teólogos, irmãos, eles se dividem para responder essa pergunta. Uma parte acha que eles estavam desperdiçando tempo, que eles deveriam estar cumprindo a missão, porque eles tinham sido comissionados para anunciar o Evangelho, mas, ao invés disso, parece que eles estavam voltando a viver da mesma forma que eles viviam antes de terem um encontro com Cristo. Tem gente que vai longe, mais além ainda, e diz que eles estavam simplesmente apostatando do chamado de serem pregadores do Evangelho. Que eles estavam dando as costas para o chamado de Cristo e estavam voltando a seguir a mesma vida que eles tinham antes, pescadores. Bem, por outro lado, há quem diga que é um exagero essa posição e que, na verdade, os discípulos, embora tenham tido um encontro com Cristo, eles precisavam fazer outras coisas, como, por exemplo, comer. Né? Então, trabalhar e comer ainda fazia parte da vida daqueles homens. Né? Eles precisavam sobreviver. Então, vejam, qual é a posição afinal? E o ponto é o seguinte, a gente não precisa caminhar nos extremos, a gente não precisa dizer que o que eles fizeram foi absolutamente errado, a ponto de ser uma apostasia, mas a gente também não pode negar que é um pouco estranho que discípulos comissionados estejam dedicando um tempo para pescar. Imaginem vocês, a gente não consegue visualizar essa cena olhando para o livro de Atos, por exemplo. No livro de Atos, depois de Pentecostes, quando a gente olha para os discípulos, eles estão completamente engajados com a missão de anunciar o Evangelho.
Toda a vida, todo o empenho deles gira em torno disso, anunciar o evangelho. Mas aqui não. E por quê? Bem, a gente precisa, para responder essa pergunta, a gente pode, em primeiro lugar, deve, em primeiro lugar, se colocar no lugar deles. Se colocar no lugar dos discípulos. Imaginem só, irmãos. Eles acabaram, há poucos dias atrás, acabaram de ver Cristo Jesus, o mesmo Cristo que tinha sido crucificado, o mesmo Cristo que tinha sido sepultado, ressurgiu na frente deles. A gente não consegue ter noção, irmãos, do impacto que seria ver isso. Cristo diante de nós, mostrando as suas marcas, sentando conosco, comendo conosco. É algo que foge da nossa compreensão. Agora vejam só, eles tinham tido essa experiência, mas será que de fato já tinham assimilado tudo isso? Assimilado que Cristo ressuscitou, que Cristo estava vivo, que Cristo estava diante deles? Era muita informação, irmãos. Então vejam só, quando a gente ler o capítulo 21, e ele tem ainda muita coisa a ser mostrada, a gente precisa ter noção disso. Cristo ressuscitou e isso trouxe impacto. Mas as coisas ainda estão sendo ajustadas. Jesus não está aparecendo aos discípulos simplesmente para dizer, olha, eu estou aqui. As coisas ainda estão sendo ajustadas. Os discípulos ainda estão assimilando essa grande verdade de que Cristo não está mais morto. Ele vive e está entre nós. Agora vejam, diante disso, o texto não nos explica por que decidiram pescar, não diz claramente se foi errado ou se foi certo, mas o texto se preocupa em dizer claramente que, apesar de todo o empenho deles, que apesar de todo o esforço ao longo de uma madrugada inteira, aquela pesca foi completamente inútil. Eles não conseguiram pescar absolutamente nada. Vejam, mais uma vez, o versículo 3, o finalzinho. Diz assim: eles a lançaram e não conseguiam recolher... Perdão, versículo 3. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Absolutamente nada, irmãos. E aí eu preciso lembrar, não estamos falando de pescadores amadores. Estamos falando de homens que, a maioria deles, pelo menos, tinham sido pescadores profissionais. Eles estavam no local adequado, no momento adequado, pescando à noite. Tudo era propício para que aquela pesca fosse uma pesca bem-sucedida. Ainda assim, apesar de todo o empenho deles até o amanhecer do dia, o texto diz que eles não conseguiram pescar nada. E isso é importante, né? Agora vejam, versículo 4 diz que ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Imagine a cena. Eles estão frustrados, tentaram a noite toda, desistiram porque não conseguiram nada, o dia já está amanhecendo, e aí eles estão voltando para a praia. Jesus, irmãos, está na praia. Eles veem um homem na praia, mas por algum motivo, eles olham, mas não reconhecem que um homem na praia é Jesus. Eu imagino alguém perguntando, como assim? Por quê? Eles não reconhecem que o homem na praia é Jesus. É uma pergunta importante. Reconhecer Jesus é algo absolutamente importante. Agora, por que eles não conseguem fazer isso? Existem algumas possibilidades. Algumas pessoas dizem que eles não reconhecem Jesus porque eles estavam sendo impedidos espiritualmente de reconhecer que aquele homem era Jesus. Tá, e qual é o fundamento para isso? A história, por exemplo, dos discípulos que estavam indo em direção a Emaús. Aqueles discípulos caminharam durante um bom momento com Jesus, mas durante um bom momento,
uma longa caminhada, eles não reconheceram que aquele homem era Jesus. Ainda, no Evangelho de João, nós temos o exemplo de Maria. Maria estava conversando com Jesus no dia da ressurreição, naquele domingo de manhã. Ela conversa com Jesus, mas diz o texto que ela pensou que aquele homem fosse um jardineiro. Como assim? Ali o texto não diz que os olhos dela foram impedidos, mas alguma coisa na aparência de Jesus impediu que ela reconhecesse que aquele homem era Jesus de fato. E aqui o texto não diz o que foi exatamente. Tem gente que fala, inclusive, que era neblina, né, para a gente ter uma noção. Ainda estava amanhecendo, podia estar um pouco escuro, eles estão a 100 metros da praia. Pode ser que a distância, pode ser que, por estar amanhecendo o dia ainda, isso tivesse sido um impeditivo. Mas o ponto é, o fato é, eles olham e não reconhecem que o homem na praia é Jesus. Bem, eu não vou responder essa questão ainda, mas vamos adiante. O texto diz que Jesus fala com eles. O versículo 5 diz assim: ele lhes perguntou, filhos, vocês têm algo para comer? Filhos, vocês têm algo para comer? A primeira coisa, irmãos, que precisamos observar aqui, nessa abordagem de Jesus, eu queria chamar a sua atenção para isso. Não perca isso de vista. Nem hoje, nem nunca. A primeira coisa que precisa chamar a sua atenção aqui é a maneira absolutamente amorosa e afetuosa com que Jesus se refere aos seus discípulos. Mesmo que eles ainda não tenham reconhecido ele. Jesus os chama afetuosamente, filhos, vocês têm alguma coisa para comer? A palavra aqui que Jesus usa é paideia, paidia, que traz ideia de rapazes, meninos. Ainda é uma forma muito afetuosa de se dirigir a eles. Não é, ei, vocês aí. É uma forma ainda afetuosa. Filhos, vocês têm alguma coisa para comer? Essa é a primeira coisa que eu queria que você guardasse. Embora eles não tivessem reconhecido, Jesus se dirige a eles com amor, com carinho. Agora, a segunda coisa que precisamos ver, na verdade, entender, é o sentido da pergunta. Vejam só, Jesus não está fazendo a pergunta, de fato, para saber se eles têm alguma coisa. Jesus é Deus, irmãos. Ele sabe que eles não têm absolutamente nada. Então, por que Jesus pergunta se eles têm alguma coisa para comer? O motivo é claro. É simplesmente para enfatizar para eles que eles não têm absolutamente nada para comer. A intenção de Jesus ao fazer essa pergunta é simplesmente ressaltar o fato de que, embora eles tenham trabalhado toda a noite, embora eles tenham lançado a rede muitas vezes, embora eles tenham se empenhado com toda a força, com todo o ânimo, de maneira alguma eles foram eficientes durante aquela noite. A estrutura da pergunta de Jesus, na forma como ela é registrada no grego, seria mais ou menos como a gente pergunta. Por exemplo, olha, vocês não conseguiram pescar nada, não é? É uma pergunta que já espera uma resposta negativa. Vocês não têm nada para comer, não é? Ou seja, Jesus está reforçando simplesmente isso, a ineficácia que eles têm. A falta de poder que eles têm em conseguir prover o seu próprio alimento. É isso que Jesus está destacando para eles. Vocês não têm nada. Vocês não conseguiram pegar nada, não é? Basicamente, talvez tentando lembrar aos discípulos aquilo que ele mesmo disse. E que muitas das vezes nós também esquecemos. Sem mim, nada podeis fazer. Jesus está lembrando isso mais uma vez. Vejam só, apesar de toda a experiência que vocês possuem, de todo o empenho, de toda a força, de todo o equipamento que vocês possuem, ainda assim, sem mim, nada podeis fazer. Então Jesus intervém. Versículo 6 diz que Jesus se vira para os seus discípulos, me acompanhem, e diz: lancem a rede ao lado direito do barco
e vocês encontrarão. Lancem a rede mais uma vez, e vocês encontrarão. E o texto diz: eles lançaram e não conseguiram recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. Ou seja, a rede ficou tão pesada, tão cheia de peixes, que para eles foi difícil puxar a rede de volta. De acordo com o versículo 11, o texto diz que foram 153 grandes peixes que eles recolheram. Tem gente que acredita que aqui eles já tinham descartado os menores, né? Então, 153 grandes peixes. Irmãos, vejam, é um aumento, os matemáticos me corrijam, de 153%. Eu errei não, acho que não. 153%. Em uma única lançada. O reverendo Hernandes Dias Lopes vai ressaltar esse fato, ele vai dizer, olha só, a diferença entre o momento do fracasso e o momento do sucesso, entre uma rede completamente vazia e uma rede completamente cheia, é distância de um barco. Simplesmente tiraram a rede de um lado e lançaram do outro, e de repente a rede estava tão cheia, que eles sequer conseguiam puxar a rede de volta. Esse é o primeiro milagre. Mas então acontece, eu diria, irmãos, o segundo, que às vezes passa despercebido. Vejam, imediatamente, diz o texto, o discípulo, versículo 7, o discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, é o Senhor. Tão logo ele viu que lançaram as redes e de repente, irmãos, depois de uma longa noite de trabalho, de repente, as redes estavam cheias. E João, o discípulo amado, ele imediatamente reconhece e anuncia, é o Senhor. E tão logo ele anuncia, diz o texto, que Pedro, irmãos, veste a sua túnica, se lança no mar e vai em direção a Jesus. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se no mar. Eu queria chamar a atenção para esses dois homens. Existem aqui pelo menos duas coisas que a gente precisa destacar a respeito desses dois homens. Eu queria falar primeiro de João. Vejam, João é o primeiro. João é o primeiro a reconhecer que o homem na praia é Jesus. Pedro é o primeiro a se lançar no mar, a fim de encontrar Jesus. Mas eu queria chamar a atenção, em primeiro lugar, para João. João é o primeiro a reconhecer. E quem é João, irmãos? O texto diz, o apelido dele aqui, o discípulo amado. João é, em primeiro lugar, o discípulo amado. João é aquele que durante a ceia tinha intimidade o suficiente para deitar a cabeça no peito de Jesus. João é aquele que ficou junto à cruz quando todos os outros fugiram. Ele estava lá, do lado da mãe de Jesus, enquanto Cristo estava sendo crucificado. Jesus o considerava o discípulo amado. É esse discípulo, o discípulo que tinha intimidade para deitar a cabeça no peito de Jesus, o discípulo que testemunhou mais de perto a crucificação de Jesus, é este o discípulo que primeiro reconhece que o homem na praia é Jesus. Fernandes diz assim, é o amor que nos leva a reconhecer Jesus e a compartilhar com os outros as boas novas. Certamente João amava esse Cristo. Certamente, por amar a esse Cristo, ele buscou todo o tempo que tinha para se relacionar profundamente com esse Cristo. E então, embora alguma coisa impedisse de reconhecer Cristo pela aparência, ele imediatamente, pelas ações daquele mestre, reconheceu, é o Senhor. Agora vejam,
Pedro, por outro lado, não é o primeiro a reconhecer, mas é o primeiro a se lançar nas águas. É o primeiro a querer estar perto de Jesus. É o primeiro a querer correr na areia e, se possível, abraçar Jesus. Foi Pedro, juntamente com João, que quando ouviu a notícia da ressurreição, saiu de casa correndo para chegar lá. Pedro e João, só para lembrar. João é quem chega primeiro, era mais rápido. Mas João para na porta, ele não entra no sepulcro. Pedro chega depois e entra. Ele imediatamente vê o local vazio. E mais uma vez, quem tem o discernimento? É João. João é que vê e crê na ressurreição. Mas Pedro, por outro lado, é o mais impetuoso, é aquele que correu, chegou depois, mas entrou primeiro. Da mesma forma, ele é o que reconheceu depois, mas é o que se lança primeiro. É o que corre na praia e provavelmente, ou melhor, certamente, é o primeiro que de fato encontra Cristo e fica próximo a Ele. Por que é importante destacar isso, irmãos? Para a gente perceber e reconhecer as nossas diferenças. Não somos iguais. Nem precisamos ser. Temos personalidades diferentes. O caráter tem que ser o de Cristo. Mas as nossas motivações, a nossa personalidade, alguns são mais impulsivos, outros são mais emotivos. Mas vejam, os dois são discípulos. Os dois reconhecem Cristo como seu Senhor. Os dois desejam estar perto de Cristo. Um tem a compreensão mais rápido, um entende mais rápido, um reconhece mais rápido. E isso é louvável, admirável e deve ser perseguido por todos nós. Mas outros estão muito mais prontos a agir, a pular na água, a querer correr em direção a Ele e a fazer a obra em nome dEle. Mas vejam só, somos todos discípulos. Todos nós o amamos. Todos nós desejamos estar perto dEle. Todos nós olhamos para Ele e dizemos, é o nosso Senhor. É Cristo Jesus, que foi morto, mas vive. Vejam só, discípulos diferentes, como eram também diferentes Marta e Maria. Vocês lembram da história? Marta, a princípio, foi repreendida porque ela era mulher do trabalho, ela estava naquela casa agitada, envolvida com todas as ocupações do dia, enquanto Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos, aprendendo a respeito de Jesus. Mas vejam, pouco tempo depois, ali, por ocasião da morte de Lázaro, é Marta quem demonstra fé em Cristo, uma fé que brilha, que se sobressalta. É ela que vai até Cristo e é ela que anuncia que Cristo está ali para resolver todas as coisas. Completamente diferentes. Uma mais operacional, vamos dizer assim, a outra mais emotiva. Mas no final, irmãos, esse reino tem espaço para todos. Todos aqueles que verdadeiramente amam esse Jesus. Há espaço para os tímidos, que preferem trabalhar nos bastidores. E há espaço para aqueles que gostam de trabalhar à frente. Há espaço para todos. Como diz a Escritura, diferentes dons e talentos são distribuídos entre nós. Mas não há um que seja mais importante do que o outro. Todos os membros são importantes para o corpo. O ouvido, as mãos, os pés, a boca. Todo o corpo é importante. Então tenhamos cuidado, mais uma vez, que ninguém menospreze o irmão que está do lado, achando que a fé dele é menor. Que ninguém faça isso. E que ninguém se pense menor. Que ninguém se julgue menor. Mas olhando para ele, que todos nós saibamos que ele olha para nós e chama todos nós de filhos. E que todos nós, ainda que uns se lancem ao mar primeiro e cheguem primeiro, que todos nós possamos ir ao seu encontro. Vejam o que acontece quando eles chegam na praia. O texto diz que tão logo eles chegam na praia, há um banquete, irmãos.
esperando por eles. Existe uma brasa, existe peixe sobre a brasa, e existe também pão. É assim que Jesus recebe os discípulos que há pouco tempo atrás, irmãos, sequer tinham olhado para ele e sequer tinham reconhecido que aquele ali diante deles era Jesus. Me acompanha no texto, mais uma vez. O versículo 8 diz: os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. E basicamente, resumindo o que vem a seguir, lá no versículo 12, Jesus lhe diz: venham comer. É assim, irmãos, que Jesus recebe os seus discípulos, amorosamente, de braços abertos, ao mesmo tempo dizendo: vejam como vocês foram ineficientes durante toda uma madrugada, mas obedeceram minha palavra por um momento e a rede está cheia de peixes. E enquanto vocês estavam lá, vejam só, o banquete estava pronto, irmãos, não apenas o banquete. Havia ali uma fogueira pronta para aquecê-los, depois de uma longa noite no mar. Havia ali uma fogueira para secá-los, depois de Pedro ter se mergulhado no mar. Havia ali peixes para restaurar as suas forças. Mas, acima de tudo, estava ali o próprio Cristo. No meio deles, irmãos, vivo, não apenas o seu espírito, mas o seu corpo estava ali diante deles, de forma que eles podiam olhar e reconhecer. Não era outro senão o seu Cristo, o mesmo que foi crucificado. Também era o Cristo ressurreto no meio deles. E diz o texto, irmãos, e isso é impressionante, que nenhum deles ousou perguntar se era de fato Cristo. Nenhum deles ousou perguntar se era de fato Cristo. E diz o texto, porque todos eles sabiam que era Ele. Todos eles sabiam que era Ele. Mas olhando para o texto, ainda há aquela expectativa, aquela dúvida. Será que a aparência era diferente? Porque se eles ainda tinham alguma expectativa de perguntar, embora não tenham perguntado, parece que por algum motivo não conseguiram reconhecê-lo pela aparência. Mas vejam só, e isso é que é a ênfase que eu gostaria de trazer na noite de hoje. Apesar disso, nenhum deles tinha a menor dúvida de que diante deles estava Jesus. E agora eu que pergunto a vocês: como? Com que base? Se não era a aparência, se não era o seu corpo físico, com que base eles olham para Jesus e conseguem reconhecer sem a menor dúvida que aquele homem na praia é Jesus? E aqui, irmãos, eu só consigo pensar em uma coisa: com base no relacionamento que eles tinham com Jesus. Com base em toda a experiência que eles acumularam com esse Cristo. E essa experiência, irmãos, é o que dá a eles discernimento para agora, naquele momento, olhar e dizer: é Ele. Não há dúvida, é Ele. E vejam, irmãos, essa experiência acumulada não serve apenas para um reconhecimento frio e distante. Ela muda quem somos, muda a nossa conduta. Vejam, em um episódio semelhante a esse, muito tempo antes, lá no início do ministério de Jesus, as mesmas coisas se configuraram. A mesma cena se configurou. Trabalharam a noite toda, aquela situação toda, então, de repente, Cristo aparece. Mas quando Cristo aparece, irmãos, e a rede está cheia de peixes, você lembra qual foi a reação de Pedro?
Pedro não foi em direção a ele. Pedro se jogou no chão e disse: afaste-se de mim. Afaste-se de mim, porque eu sou pecador. Pedro não corre em direção, Pedro quer distância de Cristo naquele momento. Porque a única coisa que aquele relacionamento ainda nutriu ele ele não é como eu sou pecador, não podemos estar próximos. Então, naquele momento que Pedro diz afaste-se de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Mas vejam, 3 anos depois de terem sido ensinados por Cristo, depois de terem convivido com Cristo, mas acima de tudo, depois que este Cristo morreu por eles e ressuscitou por eles, Pedro não tem mais a ousadia de dizer afaste-se de mim. Ele corre em direção a esse Cristo, ele se lança no mar, ele não teme mais. O temor de Pedro faz ele vestir a sua capa em total reverência. Mas aproxima ele. Tudo o que Pedro quer era estar cada vez mais perto desse Cristo que morreu para o perdão dos pecados dele. Pedro não quer mais distância, irmãos. Pedro quer estar absolutamente perto deste Jesus. E é ali, naquela fogueira, que ele se aquece, que ele revigora suas forças e que ele aprofunda ainda mais o seu relacionamento com Cristo. Coisa que nós veremos semana que vem. Mas eu queria terminar a mensagem de hoje falando mais uma vez sobre o tema dessa pregação. O testemunho do relacionamento. Não estamos diante de mais um relato frio sobre o aparecimento físico de Jesus. Não encare esse testemunho como, mais uma vez Jesus apareceu. Não é esse o propósito. O propósito desse texto é nos mostrar que Cristo continua buscando um relacionamento profundo e sólido com os seus discípulos. O Cristo, irmãos, que se apresenta para os discípulos é o mesmo Cristo de antes. Ele demonstra o mesmo cuidado de antes, o mesmo afeto de antes, o mesmo amor de antes. E são essas coisas que Jesus faz e fala, que servem para eles reconhecerem que de fato é o mesmo Senhor e o mesmo Cristo. Cristo continua, mesmo depois da sua morte, mesmo depois da sua ressurreição, procurando estabelecer um relacionamento profundo e sólido com os seus discípulos. Porque esse Cristo ressurreto é o mesmo Cristo que morreu na cruz para o perdão dos seus pecados. Ele continua demonstrando a grandeza do seu poder, sim, a grandeza da sua autoridade, o tamanho da autoridade de sua palavra, mas acima de tudo ele continua demonstrando a grandeza inesgotável do seu amor por cada um dos seus discípulos. A Escritura diz que ele amou os seus e os amou até o fim. E ele continua demonstrando o seu amor por cada um dos seus discípulos. Não apenas aqueles, mas por todos estes também. O amor de Cristo está ao alcance de todos nós. Os que entendem mais rápido e os que entendem um pouco mais tardiamente. Mas vejam, Cristo está absolutamente interessado em manter um relacionamento conosco. Quando eu li esse texto e me deparei com essa grande dificuldade que é a forma de reconhecer Cristo, e chegando agora ao final, eu preciso que você pense um pouco sobre isso. Se Cristo estivesse fisicamente presente em nosso meio,
e ele dirigisse a você algumas palavras, você reconheceria a voz do seu mestre? Se ele caminhasse em nosso meio, como caminhou no meio deles, você reconheceria a voz do seu pastor, que morreu por você na cruz do Calvário? Mesmo que, olhando para sua aparência física, não conseguisse, mas você conhece as palavras dele o suficiente para dizer, é ele? Conhece as obras dele o suficiente para dizer, são obras dele? Porque foi isso que eles tiveram. Eles ouviram a sua voz, eles ouviram a forma como ele o tratou, sentiram o seu cuidado, sentiram o seu amor, sentiram até mesmo a sua palavra de repreensão. Sem mim, nada podeis fazer. Mas até mesmo isso, irmãos, até mesmo a palavra dura serviu para que eles entendessem que de fato era Cristo que estava ali naquela praia. Todo aquele contexto serviu para eles ouvirem e discernirem: é o meu Senhor. Você possui relacionamento com Ele de tal forma a conseguir discernir as várias vozes, como Maria conseguiu discernir, quando ele disse o nome dela, não era um jardineiro, era o seu mestre. Não era um homem qualquer andando com os discípulos em direção a Emaús. Quando eles viram aqueles mesmos gestos, partindo o pão e dando graças ao Pai, eles imediatamente reconheceram: é o meu Senhor. E da mesma forma estes homens, embora o dia ainda estivesse nascendo, por causa das palavras, por causa das obras, mas acima de tudo por causa do interesse inesgotável de Jesus por eles, eles não tinham dúvidas. Era Cristo, o seu Senhor. A minha oração, irmãos, é para que você tenha esse mesmo interesse de João e conhecer Cristo de forma que, ao menor sinal, você consiga discernir: é Ele. E que você também tenha a mesma vontade de Pedro de estar perto dele. E que sempre que você descobrir que tem uma oportunidade de estar com Ele, você faça tudo possível. Se lance no mar, dê as suas braçadas, corra na areia, mas vá ao encontro dele, porque ele está sempre de braços abertos e está sempre dizendo: venham, provem e vejam, comam, saciem a sua fome, saciem a sua sede. Quem comer esse pão nunca mais terá fome, e quem beber dessa água nunca mais terá sede. Amém? Vamos orar. Senhor, nosso Deus, Pai bondoso, Deus de graça e misericórdia, diante da sua palavra, ó Deus, o que podemos fazer a não ser agradecer profundamente e sinceramente por tão grande amor demonstrado a nós? A verdade, ó Deus, é que nenhum de nós é diferente deles. Todos nós, ó Deus, somos tardios em reconhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor vive, que o Senhor reina e que não há salvação além de Ti. Mas, ó Deus, o Senhor, em graça e misericórdia, continua se manifestando aos homens, de forma que eles consigam, que eles possam ver, olhar para Ti e ver que não há outro Salvador além do Senhor. Outro Deus que se faça carne e caminhe entre homens como nós, pecadores, a fim de que nós sejamos salvos. Senhor, todos nós andávamos errantes, cegos, sem discernir, mas obrigado, porque um dia a Tua luz brilhou em nossos corações. Como aconteceu com aqueles discípulos, aconteceu também conosco.
E ainda que tardiamente, olhamos e dissemos: é Ele, é Cristo, Ele é Deus e é também o meu Senhor. Senhor, que o Senhor nos ajude a aprofundar esse relacionamento, que haja esse interesse em nós, para que ao menor sinal possamos reconhecer a sua voz e caminhar em direção a ela. Que possa haver sempre em nós, ó Deus, esse desejo de ter esse íntimo relacionamento com o Senhor. Que nenhuma distância, sejam 90 metros ou menos, que não haja entre nós, ó Deus, nenhuma distância. Que possamos em todo momento ouvir a tua voz nos chamar de filhos e ver, ó Deus, o seu convite a nós. Venham e comam, venham e bebam. O Senhor está sempre disposto a se relacionar conosco, ó Deus. Que nós possamos ir ao teu encontro. Ó Deus, tira de nós toda cegueira, tudo aquilo que nos impede. Ó Deus, que todas as outras vozes possam ser caladas, mas que os teus filhos, as tuas ovelhas, ó Deus, possam verdadeiramente ouvir a voz do bom pastor e segui-la. Porque sabemos, ó Deus, que no final há um grande banquete preparado para nós. Que nenhum dos teus filhos se perca, ó Deus, que nenhum de nós se desvie para ouvir outra voz, mas que, mantendo profundo relacionamento com o Senhor, por meio da sua palavra, por meio da comunhão com os santos, possamos caminhar firmes e seguros, sabendo que o mesmo Cristo que veio e morreu por nós está em nosso meio e está pronto para se relacionar conosco. Nós te louvamos e bendizemos o seu nome. Obrigado por tudo. Assim te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém.